Boa tarde, tudo bem com vocês? A tia hoje vai estudar com vocês história. Então eu vou precisar que vocês peguem o livro e o caderno de história. Por que o caderno? Porque no livro tem uma atividade que é para ser respondida no caderno. E essa atividade que vai responder no caderno, eu preciso que vocês enviam para mim, tá? Quase caiu. Eu preciso que vocês enviam para mim essa atividade que a tia Patrícia está fazendo uma junção de pontos para formar 4, tá bom? Aí tá assim, na parte pedindo para reunir até com um colega. Como a gente agora tem esse meio, né, de vídeo, aquele que tiver disponibilidade e quiser, preste atenção, quiser, não é obrigatório. Se quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho. Aquele que quiser fazer com um amiguinho em vídeo, não tem problema. Aí no caderno, vocês colocam o que fez com o coleguinha, ou vocês tiram foto, que é um registro, aí mandam para mim, tá bom? Mas isso é opcional, hein? Não vai deixar a mamãe doida querendo fazer chamada de vídeo com um colega. Isso é opcional, tá ok? Então, enquanto vocês pegam o livro e o caderno de história, eu vou botar o vídeo falando sobre as primeiras formações urbanas e logo em seguida nós retornamos para fazer a nossa leitura. Lembrando que quando a gente retornar do nosso descanso, que a gente vai ter um descanso de segunda a sexta, quando a gente retornar, eu vou fazer chamada para fazer leitura com vocês, tá bom? Naquele mesmo processo, vou chamando de 4x4, de 5x5 e cada um vai ler um pedacinho no grupinho que a tia Patrícia chamar, tá? Então vamos ver o vídeo, pegue o material e daqui a pouco a tia Patrícia volta. E no quadro de hoje, vamos falar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais no Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a Festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas. Nós voltamos, nós vimos o vídeo, vimos o que é paisagem natural, o que é paisagem cultural. Nós vamos dar uma lida na nossa matéria para a gente poder fazer. Então, vamos todo mundo abrir a página 62, a preservação das primeiras formações urbanas. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem e as atividades econômicas que influenciaram o seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e lugares de convivência, além dos costumes da população. Em algumas cidades pode existir uma construção antiga que é considerada um patrimônio. Isso significa que a construção é importante para cada história do local. Patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, do seu povo e sua relação com o ambiente. Também apresenta marcas valiosas do passado que devem ser preservadas e transmitidas pelas futuras gerações.
Ao obter o título de patrimônio, a construção recebe proteção e tratamento especiais para sua preservação, como a Casa de Butantã. Ela foi construída no período colonial brasileiro, nos anos de 1700, com a técnica de taipa de pilão. A construção representa um dos modelos típicos de moradias rurais paulistas, de quando a cidade de São Paulo ainda era uma vila com algumas poucas casas e sítios. Olha aí a Casa do Butantã, ela existe até hoje, ela foi criada em 1700. Essa foto foi tirada em 2011, então ela é um patrimônio. Na página 63. Em alguns casos, não há só construção, mas todo um conjunto urbano pode ser considerado patrimônio. O centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, é protegido por um ser importante, testemunho de busca por pedras preciosas no período colonial. Então, tem a foto da Diamantina lá em Minas Gerais. Aí vem número 1. O que é um patrimônio histórico? Desculpa, o que é um patrimônio? Isso aí é número 1, vocês vão responder no caderno, tá? Número 2. Reúne-se com um colega e escolha uma construção importante da cidade que você mora e depois responda as questões. Nessa questão que eu preciso que vocês enviam para mim, que vai ser uma atividade avaliativa onde eu vou fazer junção de pontos. Nessa questão do número 2, que a tia Patrícia deu a ideia, se quem quiser, presta atenção, crianças, quiser, pode fazer com outro amiguinho em chamada de vídeo. Não tem problema. Aquele coleguinha que fazer chamada de vídeo, por favor, faz um registro para a tia Patrícia ver que vocês não fizeram sozinho, tá? Aquele que fez sozinho, não precisa fazer o registro, não. Manda só a cartinha. A cartinha não. Tô com a cartinha do prefeito na cabeça. Manda só a atividade para mim, escrita, para a tia Patrícia poder corrigir e anexar para poder depois fazer uma junção de 4 pontos, tá ok? Agora vamos para a página 64. O meio ambiente é considerado patrimônio público e deve ser protegido por uso coletivo. Patrimônio natural é composto de paisagens naturais, da fauna, da flora, dos minerais e entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes as atividades urbanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais de um lugar em que a comunidade está inserida. Patrimônio histórico material e imaterial é um conjunto de bens que contam a história de um povo por meio de objetos, bens materiais e saberes produzidos pela humanidade, bens imateriais. Ele é importante para manter viva a memória coletiva de uma cidade. Patrimônios históricos materiais são apresentados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obras de arte, documentos e entre outros elementos. Os patrimônios históricos imateriais são os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas, os contos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo. Podem ser transmitidos oralmente e são reproduzidos e modificados ao longo da história. Então, nós temos alguns patrimônios. Aqui na primeira foto está assim, o arquipélago de Fernando de Noronha é considerado patrimônio natural. Então, porque ele é da paisagem, ele não pode ser modificado, porque ele é um patrimônio. Na segunda foto está assim, um conjunto formado por igrejas, pontes, casarões e fontes de água compõe o patrimônio histórico material do município de Ouro Preto. Realmente, eu já fui lá tem umas igrejas lindas e são históricas também. Elas têm que ser preservadas, elas também não podem ser modificadas. E na última, é o Ofício das Baianas do Acarajé, é um patrimônio imaterial que foi registrado em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico, município de Salvador. Lembra que a gente fez essas festinhas junina, que teve comidas típicas? Então, aquilo ali é um patrimônio histórico imaterial, é umas festas típicas com comidas típicas de um determinado lugar. Aí tem a página 65, vocês vão responder, ao número 3 é pessoal e ao 4 vocês vão responder e logo em seguida a tia Patrícia vai fazer a correção. Não, peraí gente, que tem a 66 e 67, mudando para a página 66, me perdoem. Abastecimento de água. A população das primeiras vilas e cidades precisava se locomover até os rios e outras fontes naturais próximas para buscar água e abastecer as moradias. Por isso, foram construídos arquedutos, canais de conduziam a água até as bicas, fontes e chafarizes públicos nos centros e praças das cidades.
As fontes, os chafarizes, foram o principal meio de abastecimento de água da população por cerca de 200 anos. Eles eram utilizados para atender necessidades cotidianas, como lavar roupas, banhar animais, saciar a sede de mulas e cavalos e abastecer as residências e os comércios. O transporte de água era feito em barris de madeira por diversos trabalhadores, a maioria deles africanos escravizados que abasteciam a residência do seu abasteciam as residências dos seus proprietários ao de que pagasse pelo serviço. Uma das obras mais relevantes do Brasil no período colonial foi a construção do Aqueduto de Carioca em 1723, na cidade do Rio de Janeiro. O aqueduto, conhecido hoje como Arcos da Lapa, levava a água do Rio Carioca até um chafariz no atual Largo do Carioca. A obra é considerada patrimônio histórico por ser um dos maiores e importantes monumentos da cidade. Alguém já foi lá na Lapa, que fica no Rio de Janeiro? Aqueles Arcos da Lapa também é um patrimônio histórico também. Na primeira foto mostrando os carregadores de água, que na história que a gente leu, eles que carregavam as águas, estão vendo? Atualmente, nas cidades, a maioria das moradias é abastecida com água encanada e, por isso, as fontes e as chafarizes foram perdendo sua antiga função. No entanto, algumas dessas fontes também foram preservadas com patrimônio histórico por fazer parte da memória do cotidiano dessa população. Eu também já fui aqui nos chafarizes de São José. Fica lá no Rio também. Agora vocês vão fazer, agora sim, agora acabou. Vocês vão fazer a atividade 67 também, tá? Então, vou fazer uma coisa com vocês. Essa que tem que reunir com um colega, que tem que fazer para atividade avaliativa, a tia Patrícia não vai esperar até amanhã. Não precisam me mandar hoje. Vocês podem fazer depois da aula com calma. Aí quando for amanhã, vocês podem me enviar. Aí podem me enviar o horário que vocês terminarem. Não precisa ficar esperando até 13h não, tá ok? Terminaram, vocês podem enviar para a tia Patrícia sem problema nenhum, tá bom? Então, daqui a pouco a tia Patrícia volta para a nossa correção. E lembrando que hoje vocês têm educação física também. Um beijo!